pessoal. É só com você. Maldade, má vontade. Bom, boa noite a todos. Que Jesus possa estar nos inspirando a todos nós para que a gente abra nossa mente, abra o nosso coração para compreender um pouco mais o seu Evangelho. Já que hoje o assunto é Jesus, o assunto é Evangelho, né? E Evangelho nada mais é do que Jesus. Evangelho é boa nova. E qual é a boa nova, a boa notícia? Senão a vinda de Jesus ao planeta. Então, esse Espírito que criou o nosso planeta, né? Tirando como fala Emmanuel, tirando uma parte do Sol, uma parte que se desprendeu do Sol, e ele cuidou, ele preparou esse planeta, essa casa, para que nós viéssemos habitá-la no futuro e crescêssemos, evoluíssemos, né? Então, nós devemos tudo a Jesus. Por isso que ele fala, né, quando falam de Abraão, né, ele diz, antes de Abraão eu sou. Né? E no Velho Testamento, é sempre uma linguagem simbólica, nunca podemos esquecer disso. Eu sou é o nome que é dado a Deus, que eles não falam o nome de Deus. Né? Eu sou. Então, eu sou, é sempre assim. Então, Jesus fala, antes de Abraão eu sou. Que ele quer dizer o quê? Que ele foi o que gerou tudo isso aqui. Em nome de Deus, ele é um enviado. O Cristo é um enviado de Deus para nos ajudar. Então, vamos pensar, se Jesus é o próprio Evangelho, né, nós temos que aprender com ele. E o Evangelho, muitas pessoas acham que é uma linguagem muito difícil, e é verdade. Né? É uma linguagem simbólica, é cheia de simbolismos. Né? Então, é preciso que a gente se utilize das pessoas que já estudaram mais que a gente, que conhecem um pouco da língua do grego, né? Do hebraico, do aramaico. Então, essas pessoas trazem lucidez, trazem luz para nós, para a gente poder entender melhor os ensinamentos, tanto do Antigo Testamento, da Bíblia, Antigo Testamento, Torá para os judeus, né? Os judeus falam que a Torá tem 70 faces. Por que 70 faces? Ela pode ser entendida de várias formas diferentes. 70 é porque o número 7 é um número cabalístico, como eles falam, né? Dentro da religião judaica existe a Cabala, que trata dessas situações mais evoluídas, mais difíceis de serem compreendidas. Então pensemos nisso. Se a linguagem é uma linguagem simbólica, ela possui muitas interpretações. Mas é preciso que a interpretação seja fiel ao que está sendo dito. Não podemos criar. Porque eu estou interpretando, eu posso pensar o que for. Se fala que é preto, é porque é preto. Não é branco. Pode falar que é não preto, pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser azul. Então nós temos que ter essa interpretação fiel. Mas pode ser interpretado de várias formas. Isso é importante. Então, o Evangelho, apesar dessa linguagem, ele é muito atual. E por que ele é muito atual? Porque ele nos mostra que a vida precisa continuar, que a vida continua e precisamos acreditar e viver para que o nosso futuro seja melhor. Então pensemos nisso. Se ele é atual, nós precisamos trabalhar em cima dele, precisamos pesquisar. E a sua atualidade é tão forte que muita gente ainda, mesmo dentro do meio espírita, que tem a certeza da sobrevivência da alma, vive para acumular coisas, para adquirir e acumular e manter aquelas coisas, para acordar no mundo espiritual em extremas dificuldades. Então, que a gente procure, nesse Evangelho, aprender o que é realmente viver. Né? E nós vamos hoje, não vamos, é lógico, estudar o Evangelho em profundidade, porque isso demoraria anos. Temos só 120, 119, você falou, slides? Então, quando chegar no 60, você fala, chegou na metade, tá bom? Então, demorar um pouquinho a mais, ninguém se assuste. Um pouquinho só, né? Tá? A gente chega. 60 é metade, tá bom? Certo? Vamos lá. Nós vamos dar um passeio sobre o Evangelho. Então, nós não vamos estudar em profundidade.
Então, tudo, sempre que vocês verem umas letrinhas amarelas aqui, não precisa nem ler, tá? Eu pus para mim não fugir. Eu só quero falar daquilo, porque senão eu começo a interpretar também, né? E a minha prolixidade é grande, sabe? Eu falo muito. Acha que ele fala. Que bom. Então, eu vou me controlar. Eu prometo que eu vou me controlar, tá bom? Combari já foi. Emmanuel nos fala isso, né? No livro Caminho, Verdade e Vida. O Caminho e Verdade é o primeiro livro de interpretação do Evangelho, do Emmanuel, da linha da coleção Fonte e Vida. Então, ó, quando ele vai falar do Evangelho, ele fala assim, ó, Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. Breviário é um livrinho que os padres têm, né, de resumo das orações da missa, lá das coisas, né. Genuflexório é um lugarzinho que existe nas capelas para você sentar, ler, ajoelhar, né, rezar, fazer as coisas. Então, o Evangelho não se reduz a isso. Ele é roteiro imprescindível para a legislação e a administração. Ou seja, para criar as leis, administrar, usar as leis. Né? Para o serviço e para a obediência. Serviço em direção ao outro, sempre. E obediência. Obediência às leis divinas. Né? O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Nós já erramos muito isso nas nossas reencarnações. Hora de rezar, hora de ir na igreja, de fazer, e o resto é resto. O resto vamos viver, vamos enfiar o pé na jaca, né? E domingo eu vou na igreja, no templo, na sexta, aqui em Dourado nós temos no centro, mas do resto a gente enfia o pé na jaca, chuta o balde. Não é assim. Né? Não tem divisão. O Evangelho é para ser vivido aqui dentro, mas no meu trabalho, dentro com a minha família, onde eu estiver. Né? Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Toda a terra. Para louvá-lo, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo, desprezá-lo, né, nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes. Olha, naufragado 1000 vezes. 1000 encarnações de erros. Né? Por nossa própria cura. Nossa, né? Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Espero Cristo, venhamos todos a converter o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro de prece, em livro escolar, né, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações, no trabalho comum e em código de boas maneiras, no intercâmbio fraternal. Isso é para ser. Então o Evangelho, gente, não é para a gente ter na cabeceira da cama, acordar, dar uma lidinha por aqui de volta, vai embora. Alimentei o meu espírito para o dia de hoje. É mais que isso. É uma coisa para você ler, meditar, refletir e vivenciar. Né? E é isso que fala o espírito Alcione. Né? Alcione é um espírito que ela viveu no século III, mais ou menos, num dos romances de Emmanuel, século I. Né? Aquele romance 50 anos depois, ela é o espírito Célia, que na Igreja Católica é Santa Marina. Santa Marina. Né? Mas Alcione, esse romance de Emmanuel, é Emmanuel como padre Damiano convivendo com ela. Né? E esse espírito já bem evoluído, né, veio para ajudar outras pessoas. Ela fala assim que o Evangelho, em sua expressão total, Emmanuel falou que era um roteiro. É um vasto caminho é um roteiro, né? Um caminho ascensional, um caminho de subida. Isso é o Evangelho. Né? Então, gente, não é um livro, é muito. Jesus é o Evangelho, a vida de Jesus está ali. Né? Então, é um caminho, um vasto caminho, um largo, longo, né? Caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Não é bem assim. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem de Jesus, do Cristo, precisa ser conhecida. Então, sim, lê o Evangelho. Precisa ser conhecida.
precisa ser meditada. Meditar é estudar, é refletir, é pensar. Aí ela precisa ser sentida e vivida. O que é sentir o Evangelho? É eu saber o que é certo e o que é errado. Mas veja bem, nós somos assim, ó. A gente fala assim, tem uma pessoa sofrendo, bom, tá com fome, vamos dar um prato de comida. Mas eu vi ele ontem bebendo. Adianta, você vai dar comida, ele vai jogar fora. O nosso racional entra na frente dos nossos sentimentos e a gente acaba fazendo um julgamento precipitado e não ajudando, ou ajudando de má vontade. Então, sentir é agir com menos racionalidade. Não é sem razão, não é sem raciocinar, mas não ser tão severo na análise, não ser tão, sabe, tão duro, tão frio. Né? Sentimento é algo que assim, extrapola a razão. É isso que nós precisamos fazer. Mas vamos lá então. Se Jesus é o Evangelho, vamos falar um pouco dele. Né? É o único jeito. Nascimento de Jesus. Todo mundo conhece a historinha. Né? Mas se Jesus é o cara a quem Deus, o Espírito a quem Deus entregou o planeta Terra para cuidar, para criar. Então Jesus é um Espírito já muito mais velho do que nós. Quando nós somos criados, muito provavelmente, Jesus já era um Espírito puro. Muito provavelmente. Então Jesus poderia ter, já que quando ele decidiu vir à Terra, eu acho assim, vou fazer uma pergunta. Vocês escolheriam nascer na casa de César, né, o imperador romano, ou na casa de um carpinteiro e de uma dona de casa? Né? Peraí, se eu vou lá para tomar conta daquele povo, eu tenho que chegar abafando, né? E eu já escolheria nascer no César. Ah não, mas tem que escolher nascer lá no povo judeu, que já entende de Deus, conhece o Deus único. Ah, então vou ser filho do sumo sacerdote, né? Vou entrar na cabeceira, né? Mas Jesus não. Jesus escolheu nascer filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, num lugarzinho, numa cidadezinha desprezada pelos judeus, agrícola, uma coisinha de nada. Mas eu acho que isso dá, já antes de nascer, uma lição para a gente. Né? Não importa da onde a gente vem, mas importa para onde a gente quer ir. Pensa nisso. Né? Se você nasceu rico, nasceu pobre, filho de fulano, filho de ciclano, não interessa. Mas mais do que isso, não interessa quem você foi até agora. O que interessa é quem você quer ser a partir de hoje. Jesus está de braços abertos para te receber. Então, não importa quem nós fomos até agora. Vamos começar agora? Esse é o convite que ele faz para a gente. Né? Lembra Chico Xavier falando? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um novo final. É essa a mensagem. Então, o nascimento de Jesus, filho de José e de Maria, já tem uma mensagem. Na infância, a gente não tem muita coisa nos evangelhos, a não ser que José foi avisado pelo anjo e fugiu para o Egito, né? Porque Herodes estava perseguindo todas as crianças pequenas, né? Bom, mas o espírita tem uma vantagem, porque nós temos a mediunidade. E através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, né, nós temos notícias da infância de Jesus através do espírito Humberto de Campos, um literato do começo do século passado, né, que ao desencarnar começa a escrever por intermédio de Chico Xavier. E Humberto de Campos conta, né, sobre a infância de Jesus. Quando ele fala, num capítulo do livro Boa Nova, quando ele fala de Maria, ele fala de Maria assim, e da infância de Jesus, ele sendo uma criança doce, uma criança que cuidava de todo mundo, que ajudava as pessoas, que encorajava aqueles que estavam meio caídos. Desde pequenininho, Jesus já era um espírito dedicado a servir, a ajudar as pessoas. Né?
Ó, viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Então, vejam, isso é o que nós temos da infância de Jesus. E da juventude? A juventude de Jesus, também no capítulo da Boa Nova, que é uma conversa entre Isabel, que é a mãe de João Batista, e Maria, mãe de Jesus. E Maria contando, falando, né, que os dois eram diferenciados das outras crianças, já eram espíritos preparados que vieram ao mundo para dar um empurrão, né? Então, eles falando sobre isso, Maria conta que levou Jesus ao templo de Jerusalém, né? E os sacerdotes ali ficaram boquiabertos com Jesus, porque ele respondia a tudo. E um dos sacerdotes chamou José e falou: escuta, esse menino aqui, ele veio para a perdição de muitos aqui. Cuidado, né? Porque ele percebeu que Jesus ia um pouco contra os ensinamentos judaicos ali, né? A severidade dos ensinamentos. Então, né, Maria ficou preocupada, chamava Eleazar, né, um dos sacerdotes, e pediu para ele cuidar de Jesus quando Jesus fosse para o templo, porque ela queria que Jesus fosse educado, né? Seria parceira de Paulo, mais ou menos, né? Porque o Paulo estava lá como jovem também. Mas aí, quando ela volta para a cidade dela, né, para Nazaré, e conversa com José, Jesus chega para ela, já molecote, e fala assim: ô mãe, por acaso eu não tenho sido assim fiel ao mostrado para você que eu estou em comunhão com meu Pai, que está nos céus? Né? E ela fica meio sem jeito com ele, né? Porque ela tinha falado com José sobre isso. Aí, naquele dia, ele vai, conversa com José e pede para ser admitido na carpintaria, para trabalhar. Como a dizer, né, que a melhor escola é o lar. Né? Olha lá. Desde então, como se quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, né? Ele começou a trabalhar com José. E o mais bonitinho aí, ó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então, deduzimos daí que Jesus não é aquele cara triste, aquele cara... Porque tem gente que parece que, quando é espiritualizado, tem que ser cabeça baixa, triste, né? Sério, não pode dar risada, né? Jesus era cheio de alegria, cheio de bom ânimo, né? E vamos perceber que isso é verdade, porque o início da missão dele é como? A festa. Uma festa de casamento, né? E vinho. Bebendo vinho, né? Acabou o vinho, o que ele faz? Traz água. Não queria fazer, a mãe dele deu uma ordem. Vê como ele é obediente. A mãe dele falou assim: meu filho vai fazer isso. Chamou e põe água lá, e ele transformou água em vinho. E Pedro, né? Era aquele cara velho, né? Judeu, né? Rígido, né? Falou: mestre, vai fazer isso aqui, vão falar que a gente é beberrão, que a gente só pensa em bebida, né? E ele falou assim para Pedro: Simão, por acaso conheces a alegria de servir a um amigo? Bonito. Olha que bonito. É. Certo? Então, o que vale é quando você ajuda um amigo, não é o que vão pensar, certo, do que você está fazendo. Então, a sua primeira aparição é numa festa. E tem mais uma lição aí. Lembra que o Emmanuel falou em separação entre oficina e templo? Jesus mostra que numa festa é possível você fazer o bem sem prejudicar ninguém, né? Então, não precisa se afastar do mundo para ter uma vida moralizada. Esse é o início da missão. Mas aí, até aí, agora nós conhecemos. Então, nós vamos pegar agora um pouco do que ele falou, né? Dos seus ensinamentos. Ele fez um convite: se alguém quiser vir após mim, negue, em outras traduções, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia ou de cada dia e siga-me. 3 ensinamentos aí, 3 necessidades a serem cumpridas. Negar-se, renunciar a si mesmo. Ou seja, o que ele está falando quando ele fala em renunciar ou em se negar? Olha, diminui um pouco o seu personalismo, aquilo que você acha que é certo.
Respeita os outros. Negar-se também, você não pensa só em você, só no seu bem-estar. Faz alguma coisa por outro. Então, negar-se é nesse sentido, né? O que é tome a sua cruz a cada dia? As dificuldades que nós criamos no nosso passado de erros, elas voltam, né? É como se enfiar uma coisa debaixo d'água e solta assim, um chinelo. Ele sobe, né? Isso, volta à tona. Então, tomar a cruz é aceitar que o que nós estamos passando hoje é consequência do nosso ontem, dos nossos erros. Então, aceita, vamos falar molecada, aceita que dói menos, né? Mas a mais importante que a gente não dá atenção, siga-me. Olha, não é para seguir o padre católico, o pastor protestante, o médium espírita, o palestrante lá, não é para seguir Jesus. Então não é para seguir os cristãos, é para seguir o Cristo. Isso é importante. Então, porque muita gente vem ao centro, se decepciona com o padre, se decepciona com o pastor, com o médium, com as pessoas do centro, mas são todas pessoas imperfeitas, tentando sim ser melhor, mas tentando. Então é preciso que a gente, né, as pessoas que não venham seguir a mim que estou falando aqui, mas seguir a Jesus. Por isso que ele falou, siga-me. Né? Não falou, siga os que me seguem. Ele falou, siga-me. Então é importante. Por isso que estudar o Evangelho é estar atento a detalhes, a pequenos detalhes. Né? Jesus fala ao final do Sermão do Monte, ele fala assim, ó, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Em outras traduções, a boca fala daquilo que está cheio o coração. E Jesus, no Sermão do Monte, abrindo a boca, abriu também para nós o seu coração. Né? E falou das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Né? Ele fala, o Sermão do Monte é um resumo de todos os ensinamentos de Jesus. Todos. Então ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, valorizando a humildade. Bem-aventurados os que choram, os que estão sofrendo aqui, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, né? Porque eles herdarão a terra vai se melhorar. Os que não são mansos vão ser deportados, vamos assim dizer. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ó, é uma degrau. Vocês perceberam que é uma escada? Uhum. Eu vou fazer uma escada assim, senão a Renata fica brava. Uhum. Né? Uma escada em espiral. Não pode ser uma escada assim. Não. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, né? Que eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Isso são as bem-aventuranças, né? Tipo assim, ó, aguenta firme, aguenta firme. É difícil, mas vai dar certo, né? Aí no Sermão do Monte ele fala de se reconciliar. Veja bem, deixai ali a tua oferta diante do altar, vai e se reconcilia, ou reconcilia-te, né? Primeiramente com o teu irmão. Então vem e oferece a tua oferta. Aqui ele fala o seguinte: antes de você ficar orando a Deus, vai e tenta se reconciliar com o teu irmão. Quando ele fala reconcilia-te, ó, primeiro é com você. Puxa, eu acho que eu peguei na bola com a Raquel. Vou tentar. Se a Raquel não quiser se reconciliar, aí já é um problema dela. Tá vendo? Agora, eu fiz a minha parte. Eu estou em paz comigo mesmo. É isso que ele quer dizer. Então, não é só, é lógico, é ir tentar e ficar bem. Mas se não der, tudo bem, você tentou. Você está em paz consigo mesmo.
Portanto, reconcilia-te, né, com você mesmo. Senão você vai sofrer. Né? Ele falou de a gente se reaproximar de quem? Dos nossos inimigos. Ó, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem são os nossos inimigos de hoje? José, não sei o que mora em Fortaleza, não conheço, é meu inimigo? Não é. Quem é meu inimigo? É aquele de quem eu fui amigo, que alguma coisa eu fiz para ele, ou que ele achou que eu fiz, e ele virou a cara comigo. Esse é o meu inimigo. O meu inimigo é quem, em algum momento, eu tive algum estremecimento na relação. É quem já foi meu amigo. Né? E nós temos que amar os nossos inimigos. O que quer dizer isso? É deixar ele bater 100 vezes na gente? Não, não é isso. Mas é ter compaixão de quem está errando. Acho que é o Divaldo Franco que fala: eu posso ter muitos inimigos, mas eu não sou inimigo de ninguém. Ou seja, todo mundo tem direito de não gostar de mim. Agora, eu não tenho nada contra ninguém. Né? Então, ter compaixão de quem é meu inimigo. Porque ele está sofrendo. Um inimigo é uma pessoa que está amargurado, que está ofendido, que está se sentindo mal, que não está legal. Então nós precisamos ter compaixão por essas pessoas, porque eles são sofredores. As pessoas mais duras, mais violentas, são os maiores sofredores. Porque o dia que a ficha cair, essas pessoas vão entrar numa profunda depressão. Por isso que ele fala para orar por eles. Ora pelo teu inimigo, porque ele vai precisar. Ele vai precisar das tuas orações. Ele falou de a gente ir além, né? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazem de extraordinário? Todo mundo faz isso, né? Não fazem também os gentios o mesmo? O que ele quer dizer com isso? Que a partir do momento que eu tenho maiores conhecimentos, que eu aprofundo o meu entendimento acerca do Evangelho, eu preciso fazer algo mais. Eu não posso ficar só na superfície, vivendo como se... eu vou tentar ajudar alguém. Se ele não quiser, vira fora. Não é assim, nós precisamos mais esforço. Né? Ele fala em se aperfeiçoar constantemente. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Consegue notar alguma coisa aí? Jesus ensinou para a gente uma oração. Falou assim, começou com Pai Nosso. Mas aqui ele falou vosso. Ele não falou nosso Pai. Sede vós perfeitos, como é perfeito o nosso Pai. Por que ele não falou nosso Pai? Falou vosso Pai. Porque Jesus já conhece a Deus de uma forma totalmente diferente de nós. Ele não quer que a gente seja perfeito como Deus é, porque não dá para ser, e nem como ele, Jesus, é. Mas ele quer que a gente busque a perfeição que nós já entendemos. Entendeu? É fazer o nosso melhor, o que tiver ao nosso alcance. Então, do jeito que é o seu entendimento do que é certo e do que é errado, faz o seu melhor. Então, seja perfeito como você acha que Deus é. Vosso Pai. Né? Perfeição é isso, é buscar. Ele fala de posses transitórias e posses eternas, né? Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões roubam e arrombam. Entesourai para vós tesouros no céu, né? Onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Então, tesouros no céu. No céu, se a gente for pensar, o que é o céu? Se a gente não entender nada, é depois da morte. Concorda comigo? Né? Então, se preocupa com coisas para depois da tua morte. Então, nada do que é material. Nada do que é material. Se a gente não... por mais grosseiro que a gente seja, tesouros no céu não é nada daqui. Porque tu não fala que não leva nada, né? Caixão não tem gaveta. Então, você não leva nada daqui. Então, tesouro no céu é algo que está além da
do que nós vemos, né? Então, ó, tem uma frase bacana do Emmanuel que ele fala assim: em verdade devemos a Deus tudo que temos, mas possuímos o que damos. Difícil de entender, né? Tudo que nós temos é de Deus. Agora, o que é nosso, não, o que nós possuímos, é só o que nós damos para os outros. Ou seja, carinho, atenção, cuidado, né? Que você puder pensar em valores morais e não valores materiais, né? No livro dos Espíritos, os Espíritos são bem firmes quando eles falam assim, ó, que questão 642. Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte do bem que não tenha praticado. Percebeu que não é só não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance. Né? Porque se nós deixarmos de fazer alguma coisa e disso resultar um mal, a responsabilidade é nossa. Então veja, tesouros no céu é ter a consciência de que nós precisamos conviver e ajudar a todo mundo que cruzar o nosso caminho. Valores libertadores. Ele falou assim, ó, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Coração, a gente entende por a sede do sentimento, né? Dos sentimentos de todo tipo. Então, vamos pensar assim, ó, onde está o teu coração, estará o tesouro. Está presente, estará futuro. O que eu dou importância hoje vai ser aquilo que eu vou colher amanhã, vai estar comigo amanhã. Então, pessoas que vivem muito apegadas às coisas desencarnam e ficam pensando no quê? No que deixaram. E a gente tem exemplos vivos disso nos trabalhos mediúnicos. O cara morreu e está preocupado que os filhos não estão fazendo bom uso da herança, né? Que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Por quê? Onde ele colocou toda a sua atenção, todos os seus sentimentos, o seu coração, colocou nas coisas materiais, né? Então, fica uma pergunta: onde nós estamos colocando os nossos sentimentos? São nas coisas que vão ficar aqui ou são naquilo que é realmente importante que nós vamos levar para o futuro? Falou outra coisa, das nossas inquietações, a famosa ansiedade, que hoje é uma crise de ansiedade, todo mundo tem, né? Ó, portanto, não vos inquieteis, não fiquem ansiosos em outras traduções, né? Dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Ou seja, não se preocupa tanto com as coisas materiais, né? Nós precisamos combater o nosso pessimismo crônico, certo? E ter mais confiança em Deus. É isso que ele quer dizer. Quando ele fala assim, ó, portanto eu estou concluindo, né? Ah, quando eu estou, ó, portanto, você deve 10 reais para mim, né? Fiz as contas, portanto, você, conclusão, 10 reais você me deve. Então, portanto, é uma conclusão. Fiquemos atentos. Então, ó, ele está definindo assim, firmemente. Não fica ansioso pelo que vai acontecer. Não fica ansioso, né? Deus provê. Por isso que, ó, aí vem a sabedoria divina. Está na continuação, ó. Pois que essas coisas que nós vamos comer, que nós vamos beber, os gentios também buscam. De fato, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, veja, nós precisamos aprender uma coisa. Quando a gente começa a entender Deus como a inteligência suprema, a sabedoria infinita, a bondade infinita, o amor pleno, né? Nós temos tudo o que é necessário para nós. Talvez a gente não esteja satisfeito. A maioria não está. A maioria não está satisfeita com o que tem. Mas é o que é necessário. O filho que você não é o necessário, o marido, a esposa, a sogra, o cunhado, pode não ser aquilo que você esperava, mas é aquilo que você necessita. Tenha certeza disso.
Porque essas pessoas com quem você tem mais dificuldade são os seus inimigos de outrora. Que Deus proporciona que nós nos encontremos aqui para quebrar, para lixar as pontas, né? Parar as arestas e nos reharmonizarmos. Falando da providência divina, ele fala assim, ó, buscar primeiramente, antes de tudo, né? Interessante a gente prestar atenção nas palavras, viu? O reino e a sua justiça. E todas essas coisas materiais vos serão acrescentadas. Então nós precisamos aprender a eleger prioridades, né? E o que deve ser prioritário? Aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? O que nós vamos levar para depois da nossa... Porque, ó, a notícia é a seguinte, todo mundo vai morrer. Seja hoje, seja amanhã. Amanhã pode ser daqui a 10 anos. Não pode ser daqui a 70, né? Que é mais velho, né? Combinado. Todo mundo vai morrer. Agora, a vida é eterna. A vida é eterna. Então, ó, o que é importante? O que eu vou ter por um tempo aqui ou o que vai ficar comigo para sempre? Para sempre, para a eternidade. Então, busca primeiramente esses valores, o reino e a justiça, os valores morais. Senão, dança. O eterno presente que Deus nos dá. Né? Então, ó, na continuidade. Não, portanto, de novo, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, é preciso saber. Ó, ele não está falando que vai ser tudo um mar de rosas. Basta a cada dia o seu mal. Quer dizer, nós vamos... Mal aqui não é o mal. Mal é as dificuldades que nós temos que enfrentar. Né? Os perrengues, os obstáculos que nós temos que superar. É bonito falar perrengue. Então, precisamos superar obstáculos todo dia. Então, esse é o mal. Então, basta cada dia os obstáculos que o dia vai apresentar. Não fica preocupado, não fica inquieto. Né? Confia em Deus. Deus está te dando sempre tudo que você precisa. Mas para isso, para ter essa certeza, essa confiança, não é lendo uma vez só. A gente precisa estar lendo, pensando, sentindo, né? Para poder viver, para poder ver um problema na frente e falar assim, bom, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Vamos lá, vamos fazer. Não entrar em desespero, né? Não se inquietar. Ele falou da porta estreita. Esse aqui é um assunto meio pesado, né? Entrai pela porta estreita. A porta estreita seria a saída do erro, né? E a entrada na nossa renovação. Porque larga é a porta da perdição. Larga essa porta por quê? Porque ela nos leva às coisas materiais, à satisfação de nossas sensações, de nossos prazeres mundanos, né? Sejam prazeres. Não é que não pode, não é isso. Ninguém está pedindo para que você tenha uma vida aí de monge, não é isso. Mas é fazer escolhas corretas. Portas, são várias portas que nós podemos escolher. Qual é a escolha correta? Né? A escolha da porta larga, que é a escolha das ilusões do mundo, ou a da porta estreita? Né? Porque ele falou, ó, entrai pela estreita, pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. Outras traduções, a perdição. E muitos são os que por ela entram. Ó, a maioria faz a escolha da porta larga. Não é assim, eu estou aqui no mundo, eu vou aproveitar enquanto eu tenho saúde. Aí se acaba com a saúde comendo demais, bebendo demais. Né? Perde saúde antes do tempo. Por quê? Porque foi com muita sede ao pote. Então, tudo você pode fazer aqui. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Né? Isso é quando fala é Paulo, não é o João. Então, pensemos nisso. Façamos as escolhas corretas. Eu vou dar uma dica. Escolha
é sempre assim, ó, entre algo material e algo que você sabe ser espiritual, não vacila. Escolha o que é espiritual. Tipo assim, ó, acordei cedo, olhei para casa, tá uma sujeira na casa, preciso fazer faxina nessa casa. Mas eu tenho um estudo no centro espírita hoje à tarde. Então, faz o seguinte, você faz a faxina até a hora. Mesmo que dê dor nas costas, para antes, para não dar dor nas costas, mas vai no que é espiritual. Por quê? Porque o que é espiritual tem um horário marcado. E é só aquele horário. O resto você pode usar a semana toda depois para fazer. Então pensa nisso. Sempre que você ficar entre uma escolha de algo material e algo espiritual, não vacile. Escolhe o espiritual. Edificação. Portanto, olha as conclusões. Sempre assim, Jesus fala, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se portanto indica uma conclusão, nós precisamos ouvir o que ele tem falado para nós e pôr em prática. Não é só ouvir. Ouvir é fácil, né? Toda semana liga lá. Vou varrer a casa e vou escutar o evangelho. Está ouvindo, mas está varrendo a casa, não está praticando. Né? Cuidado. Ouvir e praticar. Então nós sabemos o que é certo, vamos fazer o que é certo. Terminou o Sermão do Monte e nós concluímos uma coisa, né? O Evangelho fala de amor. O amor é a palavra central do Evangelho. E aí ele fala aqui, ó, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, ou então de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas, ou então depende toda a lei e o profeta. Pensa o seguinte, amar, gente. Amar, a gente tem dificuldade. A gente pensa em amor, é amor pelo marido, pelo filho, pela esposa, é aquele amor ainda apego, amor posse, amor, um sentimento diferenciado. Mas amar é estar disposto a fazer alguma coisa por alguém. Né? Amar é entregar o que você tem de melhor para as pessoas. Né? Isso é amor. Então você pode amar um homem. Né? Um homem, sabe assim, independente. Uma mulher pode amar uma mulher. E eu não estou falando com conotação sexual, por favor. Para a gente é diferente. Que amor é outra coisa, muito diferente dessa ideia que nós trazemos de muitos séculos. Quem ama de verdade, essa é uma frase de Emmanuel também, encontra sempre 1000 meios de auxiliar a cada instante. Quem ama de verdade quer ajudar, não para. Mas Jesus, falando para os discípulos já nos últimos momentos, durante a ceia pascal, né, antes de ser preso, né, ele reduzindo o evangelho a esse amor, né, ele fala assim, ó, um novo mandamento vos dou. Falou que tem que amar o Deus e o próximo, né? Que vos ameis uns aos outros. Assim como vos amei, ou seja, como eu amei vocês, que também vocês se amem uns aos outros. Então ele está falando isso para os discípulos. Isso aqui, gente, é um convite para a gente amar mais ainda aqueles que estão próximos de nós. Porque aqueles que estão próximos, eles apurrinham a nossa vida. Eles são os mais inconvenientes. O cara que você não conhece direito, é fácil você gostar dele, ele não dá trabalho. Mas o que está próximo dá trabalho. A gente está aqui, ó, centro espírita, mas tem picuinha, mas tem tanto... Ai, que fulano, você viu o que fulano falou para mim? Tem, nós precisamos superar isso aí. Foi isso que Jesus falou. Né? Vocês, meus 12, os 12 discípulos, 11 estava só ali, né? Judas já tinha saído. Que vos ameis uns aos outros. Ou seja, que cada um entenda a dificuldade do outro e procure auxiliar, e não criticar.
Isso é importante. Não fica criticando o seu companheiro. Vai e ajuda. Essa é a ideia de amor de Jesus, né? Paulo, acho que entendeu bem isso aí. Ele faz lá no capítulo, na primeira epístola, né, aos Coríntios, ele fala, né? Ainda que eu falasse a lei dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, em outras traduções, caridade, porque a caridade seria o amor ativo, o amor trabalhando em benefício do próximo, né? Eu nada seria. Agora restam essas três virtudes, né? Fé, esperança e caridade, ou fé, esperança e amor. Mas a mais importante delas é o amor. Paulo entendeu. Paulo entendeu a mensagem de Jesus. Central, mensagem central do Evangelho. Amar. Amar. E o que é amar? Fazer o melhor que você pode fazer para as pessoas que estão à sua volta. Tentar auxiliar ao máximo. É isso. Né? E a paz que a gente anseia ter, não aquela paz de ficar deitado na rede, tá? Aquela lá é ociosidade, né, paz? Né? A paz que a gente anseia vem desse amor. Ou seja, desse nosso desprendimento, dessa nossa disposição de servir e ajudar. Né? Deixe-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz do mundo é essa paz da ociosidade. Né? Tá cheio de dinheiro, não precisa se preocupar com nada. Mas se preocupa com o filho que é drogado. Né? Essa é a paz do mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Gente, cada frase dessa aqui dava para ficar falando o dia inteiro. Comentando, vendo possibilidades, né? O que é isso, o que é aquilo. Eu estou só dando um passeio por cima, né? Estou querendo cativar em vocês a vontade de ler o Evangelho, pelo menos. Né? Começar a conhecer. Né? Então, que a gente não procure só segurança íntima, né? Segurança, né? Mas que essa segurança vai vir com certeza quando você estiver sentindo que você cumpriu com o seu dever. Quando a gente cumpre com o nosso dever, e qual é o nosso dever? Amar. Ou seja, se dispor a servir, a ajudar. Quando você cumprir com o seu dever, você vai estar em paz. Pode ter certeza disso. Então, servir, né? Como eu disse, né? Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, olha, essa coisa do servir, a gente acha assim, não, servir é coisa de escravo. Eu vou ficar fazendo coisa, o cara não está nem dando bola para mim, eu vou ficar servir, não sou serviçal de ninguém. Calma, Jesus que falou que ele veio para servir. Se você quer segui-lo, a primeira decisão adequada é: eu não vou fazer distinção de fulano ou de Beltrano, eu vou ajudar. Né? Então, Emmanuel também fala que nós devemos sempre estar em companhia do espírito de serviço. Não é do espírito de porco, é do espírito de serviço. Certo? Ou seja, o que precisa fazer? Estou aqui. Coisa mais gostosa que tem é quando você está com um problema, chega alguém e fala assim, ó, o que você precisa? Posso te ajudar? Você fala uma coisa, a pessoa já vai providenciando. Outro dia eu falei que eu estava com Covid no telefone e falei assim, ó, então eu estou com dor de garganta, mel é bom. Mandou para mim uma garrafinha de mel. Né? Isso é estar disposto a servir. Tá? Isso é não ficar medindo. Então vai buscar minha mãe. Eu não podia sair, eu estava, como é que fala? Isolamento, por causa de uma pessoa aqui, né? Que fica. Estava em isolamento, não podia. Mandou levar. Né? Mandou, né? Coitado do marido que foi levar, lógico. Mas foi. Tá bom. Né? Então, ó. É preciso que a gente entenda que servir, que tudo na natureza está para servir. A árvore não está lá, ela dá fruto, ela não cobra nada. Tudo na natureza, tudo que é de Deus, está para servir. Por isso que Jesus disse que ele veio para servir. Né? Então, essa é a proposta radical do Evangelho. Amar através do auxílio, do serviço ao próximo. Essa é a base. Né? Por isso que Kardec falou que fora da caridade não tem salvação. Né? Mas Jesus sabia que a coisa ia pegar. E a gente ia ter preguiça. A gente não ia ter muito... Sabe? A gente desanima fácil. Então ele falou, eu tenho que vos falar dessas coisas para que não, em mim tenhais paz.
No mundo tereis provações ou aflições, né? Mas animai-vos, eu venci o mundo. Ele falou isso, sabe quando? Depois que Judas saiu. Ele já sabia que Judas estava indo traí-lo. Mas ele falou assim, eu venci o mundo. Ele sabia que dali a pouco ele ia ser preso, maltratado, crucificado. Mas também depois de 3 dias ele apareceu. E aí ninguém podia fazer mais nada com ele, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos, ou das eras, dos séculos. Veja, nós não temos que desanimar. Jesus está com a gente. Jesus está com a gente. Você quer ter melhor companhia do que Jesus? Basta você fazer a sua parte, né? Ó, ele falou, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, gente, por que desanimar? Jesus está com a gente, né? Vamos lembrar da passagem aqui que o Jamiro veio falar do barco, né? Vamos ter fé. Homens de pouca fé, acorda aí, né? Jesus levantou do barco, acalmou a tempestade. Jesus está com você, ele acalma qualquer problema, ele reduz tudo a coisas mais simples. Mas você está com ele, né? E ele está com você. Você está com ele? E ele falou para a gente não desistir nunca. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Ele falou isso aqui quando ele falou do sermão profético, dos problemas que iam acontecer. E o que aconteceu agora nessa pandemia? Todo mundo se desesperou. Não foi assim que aconteceu? Nossa, não sei o que lá. Aí a turma fala assim, ah, mas agora o pessoal tomou um choque, vai todo mundo melhorar. Ficou ainda mais egoísta. Por quê? Bom, eu vou aproveitar. Vai que seja amanhã. Né, Raquel? Vai que seja amanhã. Né? Vou aproveitar agora. Porta larga. Cuidado, né? Não é, ó, eu até escrevi isso, não é por não possuirmos esses valores morais, então não vamos desistir, tá? De que trata o Evangelho, que a gente deve se envergonhar e desistir da luta. O Evangelho é um roteiro para que a gente se aperfeiçoe. Então não vamos desistir. Errou. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Como é que chama lá o Raul Seixas? Tenta outra vez. Né? Não para. Né? Não é ficar perfeito, isso é chamar a atenção das pessoas. Hein? A gente fala, mas eu não tenho capacidade para fazer tal coisa. Não é ter capacidade para depois fazer. É fazer para adquirir a capacidade. Então, é exercitar o bem para ficar bom. Porque senão você ficar bom na teoria só, você não fica. Tem que exercitar. Tá? Nós falamos no começo que Jesus é o governador, aquele cara que ele conhecia todos os espíritos que estavam aqui. E foi ele, né? Ele escolheu os discípulos. E, ó, a frase é dele, ó. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi. E vos constituí para que portais e produzais frutos e o vosso fruto permaneça. Foi Jesus que escolheu aqueles 12, não foi? Na hora que ele mais precisou. Um traiu, o outro negou e 10 sumiram, fugiram. Esses são os melhores. Os melhores foram escolhidos por ele. Então, gente, se os próprios apóstolos pisaram na bola, mas depois se reergueram, por que nós não podemos errar? Erra, não tem problema. Mas erra querendo acertar. E se não der certo, levanta e faz de novo. Nas nossas quedas, não nos envergonhemos. Sabe por quê? Porque Jesus também disse que os sãos não têm necessidade de médico. Os que têm necessidade são os que estão doentes, nós. Não vim chamar justos, mas pecadores. Então pensa nisso. Ninguém aqui está falando que tem que fazer tudo certinho. Não dá, nós não somos capazes de fazer tudo certinho. A gente erra demais. Mas não faz mal. Se tiver com boa intenção, com boa vontade, você consegue, você recebe ajuda. Ninguém está desamparado. Né? A lei de Deus não se conforma com o mal. Ao contrário, opõe-lhe a cada instante o socorro do bem. Então, quando a gente vê o erro do outro, porque o problema é o seguinte, o nosso erro a gente fala assim, mas eu sou imperfeito também, né? Agora o outro erra, ó, dedinho, ó. Você esquece que tem 3 aqui apontando para você. Um está apontando lá.
mas tem 3 aqui. Né? Então nós precisamos aprender a ter um pouco mais de compaixão pelas pessoas. Saber que, mesmo que você não cometa mais aquele tipo de erro, você pode ter certeza que já cometeu. Se você não se lembra, é porque já faz tempo. Mas você já cometeu. Então, respeita a posição em que cada um se encontra. É só isso. Se você ficar muito cansado, sentir, nossa, não estou aguentando mais, ele fala assim, ó, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, segue os meus ensinamentos, né? E aprende de mim, porque eu sou brando, ou manso, né? E humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala, vinde a mim. Ele não fala, vou aí com você. Vinde a mim. Vinde a mim. E nós já fomos? Ele está falando isso há 2000 anos. 2000 anos. E nós? Vamos ficar relutando? Ah, mas tem tanta coisa gostosa aqui, não vou deixar isso aqui para ir atrás de Jesus, não. O chamado ele já fez, né? O objetivo principal do Evangelho é a nossa mudança, a nossa transformação dentro da doutrina espírita, a nossa reforma íntima. Não deu 60 ainda, né, gente? Calma. Né? Calma, está acabando. Só daqui a pouco chegamos 60, depois 120, tranquilo. O principal objetivo do Evangelho é provocar uma profunda transformação em quem o lê, né? Precisa ler, né? E estuda. E isso realmente é bastante desconfortável, gera desconforto. Sabe por quê? Porque você tem que se modificar. Sabe, aquela coisa que era gostoso fazer antes, era gostoso, mas não era saudável. Era gostoso, mas não era bom, não era útil. Gera em nós um certo desconforto. E esse desconforto, Jesus também falou dele. Né? Falou, eu sei que vocês vão sentir. Mas ele falou assim, ó, ninguém coloca remendo de pano novo sobre veste velha. Tem um monte de mulher aqui. Pano novo, engole, não engole? Depois que põe na água, você põe um pano novo e um pano velho, a hora que você faz o remendo. Aí você põe tudo na água, vai acontecer o quê? O novo vai encolher, o remendo vai romper, não vai servir para nada. Olha como ele, né? Ele usava exemplos, coisas do mundo, né? Então, ó, o que é importante? Se você quer se modificar, você também precisa se despojar de preconceitos, precisa se despojar de certas ideias fixas que nós temos, todos nós. Até aqui eu vou, daqui para lá não passo. Também não vou me humilhar tanto, também não vou fazer um absurdo desse. Cuidado, né? Então, se você quer realmente se transformar, você vai sentir mesmo esse desconforto, né? A ponto de você gostar de estar com alguns amigos, mas como esses amigos estão tendo um comportamento que você tem também, tinha até hoje, mas que hoje já não é, você sabe que não é útil, você se afasta desses amigos. Fazer o quê? Não é romper a amizade, mas naqueles momentos em que aquelas pessoas estão fazendo aquilo que você já acha que não é mais o certo, é preciso deixar de lado, né? E eu termino com essa mensagem, né? Eu sou o caminho, deu 60, mas deu 60 minutos. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, vem. Ou seja, ele já está lá. Ele já foi. Viu? Ele já foi. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus é o caminho, ninguém entra num caminho para ficar parado. Concorda comigo? Se você foi entrou num caminho, é para atingir determinado objetivo. Né? Chegar em algum lugar. Agora, um caminho, ele não é para ficar parado, um caminho é para ser trilhado. Né? Então, se Jesus é o caminho, nós temos que estar trabalhando como Ele, servindo, tentando ser melhor, ajudando. Isso é um processo, é um caminho. Né? Jesus é a verdade. Gente, verdade é Deus. O que Ele quis dizer? Que Ele conhece a Deus. Eu e o Pai somos um, Ele falou. Então, ó, se Jesus é a verdade, tudo que nós falamos aqui, por isso que Ele falou, siga-me, é Ele. Então, a minha interpretação é minha.
ela deve ser respeitada, mas cada um deve ter a sua. Então, a ciência fala assim, ó, a menor partícula é o átomo. E hoje a gente descobre que não é mais o átomo. O átomo ainda ele é composto de elétrons e um núcleo que tem prótons e nêutrons. E agora está dividido. Então veja, antigamente átomo quer dizer indivisível, em grego. Né? Átomo era a menor. Já hoje nós já sabemos que não é. Então veja, as verdades até na ciência, elas valem por um tempo. Né? Agora Jesus não. Jesus, ele é a verdade. Porque tudo que nós estamos fazendo, todo esse caminho que ele fala para a gente percorrer, ele já percorreu. Por isso que ele é mestre. Porque ele já percorreu. E a vida? Vida quer dizer, é a linguagem simbólica que a gente sempre estava falando no início. Todo mundo que está apegado às coisas do mundo, às coisas materiais, morreu. Na linguagem simbólica. Então, todo mundo que está encarnado e só está pensando nisso, está na morte. Agora, Jesus, ele falou assim, ó, eu vim para que tenhais vida, e a tenhais em abundância. Ele falou para quem estava vivo. Ele ficou louco? Ele não ficou louco. Mas a linguagem é essa, ó, eu vim para que vocês tenham vida, mas a vida de verdade, a vida espiritual. A vida de quem não precisa mais morrer, ou seja, não precisa mais encarnar. Eu vim para que vocês se livrem da necessidade das encarnações, para que vocês se tornem espíritos puros e não necessitem mais reencarnar. Então que a gente possa, nesse passeio que nós fizemos sobre o Evangelho, que a gente possa refletir um pouquinho sobre o quanto nós estamos ainda distantes de conhecê-lo, para depois de conhecido meditar sobre ele, senti-lo e vivê-lo. A gente está longe, mas sempre é tempo de começar, o caminho está aí. Que Jesus, então, nos abençoe a todos. Boa noite, obrigado.